Rockstar remove todos os seus jogos, incluindo o GTA, da loja brasileira e o launcher da Rockstar aqui no Brasil. Essa lei Felca tome proporções de controle sobre o povo. Pedro, é aí que tá o ponto. É perda total de liberdade. Um projeto que deveria tratar sobre proteção de crianças e adolescentes, mas que está regulamentando até loot box de videogame. O que é uma criança ou um adolescente que joga FIFA, que joga Overwatch, que joga Fortnite, que joga LoL, o que essa criança tem a ver com sexualização ou erotização de qualquer coisa? Vocês estão contentes com a lei Felca? O que está acontecendo agora pode mudar completamente o futuro dos youtubers de games aqui no Brasil, tá? Não só dos de games, tá? Mas os de games são os que estão sendo, por enquanto, mais afetados, né? A chamada lei Felca, né, entrou em vigor e os primeiros efeitos já começaram a aparecer. E até agora não vi vantagem nenhuma, tá? Vídeos sendo derrubados, conteúdos sendo denunciados em massa, os criadores aí gigantes, como o próprio BRKS Edu, né, já entrando nessa treta aí por causa de séries que tem classificação mais 18, né, como o próprio Resident Evil, o novo agora. Então você, em tese, você precisa classificar esse vídeo com mais 18, porque é um jogo ali que é para maior de idade, não é? Só que no YouTube não tá assim, então vira um problema. Mas aí, se você classifica, você perde praticamente 90% das visualizações. Tá complicado, né? E quem vive de YouTube sabe exatamente quando um vídeo cai para ir mais 18, o alcance despenca muito, a monetização some praticamente e o canal sofre bastante, né? Só que não para por aí, tá? Empresas gigantes também já começaram a recuar, né? A Rockstar, por exemplo, suspendeu a venda direta de jogos no Brasil por causa das novas exigências, né, dessa lei. Ou seja, nem só criador pequeno está sendo afetado, tá? É uma indústria inteira até. E agora a pergunta que fica é até onde que vai isso? Vão recuar um pouquinho, vão manter, vão dobrar a aposta? Será que essa lei veio para proteger mesmo ou pode acabar quebrando de vez esse cenário, inclusive de games aqui, né? Além do aumento expressivo aí da censura de modo geral. Vamos entender tudo isso que está acontecendo no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. No ano passado, nem o Felca imaginava o tamanho da repercussão do seu vídeo sobre a adultização nas redes sociais, né? O conteúdo explodiu, colocou o influenciador em evidência nacional, mais do que isso, né, ele virou praticamente o rosto aí, de uma luta contra quem explora crianças para monetizar. A pauta ganhou tanta força que até surgiu uma lei, né, com o nome dele. No começo a maioria das pessoas apoiou o youtuber, né, tudo que estava acontecendo aí por conta do vídeo, calor do momento, da emoção, né. Enfim, algumas pessoas talvez um pouco mais lúcidas já estavam alertando para o que poderia acontecer, né, se passassem esse tipo de lei aí, que iriam empurrar censura e não deu outra, né, não deu outra. Bom, só que tudo isso foi só no início, né. Com toda essa repercussão, o Felca também acabou sendo contratado pela Globo, começou a aparecer de forma um pouco esquisita na internet, se afastou até da internet, né? E aí surgiram comentários aí que ele teria se vendido. Só que esse não é o ponto aqui, tá? O que importa é que nessa semana, a tão falada lei Felca finalmente entrou em vigor e junto com ela veio uma enxurrada de polêmicas. Ao que tudo indica, né? Em vez de impedir adultos de lucrar com crianças, de explorar crianças, né? Principalmente de maneira sexualizada, como aconteceu ali com o Ítalo e tal, a lei pode estar sendo usada para censurar a internet, né, e até afetar criadores de conteúdo, principalmente, como eu já disse, no mundo aí dos games. E não para por aí, tá? Jogos clássicos que a gente conhece, até lançamentos aguardados como o GTA 6 podem ter vendas prejudicadas, tá? Vale lembrar que, apesar de todo esse hate, essa lei ela não foi escrita pelo Felca, né? Obviamente ele tem uma parcela de culpa indiretamente, tanto que ele deveria vir nas redes sociais para se manifestar contra esse tipo de censura. Até agora não veio, tá? Até agora não veio. Vamos. Acho que seria importante a galera cobrar também ele, né? Já que ele tem uma grande participação nisso, né? E assim, o que tudo indica é que aproveitaram isso daí para empurrar algo maior, né? Onde a proteção das crianças parece mais um pano de fundo do que o foco principal, né? Na prática, a intenção dos políticos seria muito mais ampla do que isso. Um monte de gente chateado, mas eu já falei pra vocês, a culpa não é do Felca, a culpa é do Hugo Mota. Hugo Mota foi o idiota que tratorou essa lei no Congresso sem ouvir os representantes do povo, sem ouvir deputados, sem ouvir senadores, sem botar em votação esse troço e aprovou uma lei de bosta que vai atrasar o Brasil, que vai prejudicar milhares de pessoas no Brasil, porque o Lula pediu. Esse é outro ponto. A culpa também é do Lula. O Lula pediu para que o Hugo Mota aprovasse esse troço
porque ele quer censurar a internet, ele quer ter uma força para obrigar a internet a censurar e coisa e tal. A lei entrou em vigor nesta terça-feira com a proposta de estabelecer regras para proteger menores de 18 anos no ambiente digital. A legislação basicamente leva para a internet garantias, já existiam, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado em 90. Entre as mudanças estão regras mais rígidas de verificação de idade, maior supervisão dos pais e mecanismos para facilitar a remoção de conteúdos inadequados. Na teoria parece tudo muito bonito, mas na prática a coisa já não está funcionando tão bem, tá? Um dos pontos principais envolve justamente essa questão da verificação de idade. Agora as plataformas precisam usar métodos mais confiáveis para confirmar a idade dos usuários, né? Não basta você autodeclarar ali que tem 18 anos. Para menores de 16, perfis em redes sociais devem estar vinculados a um responsável, né? A lei também prevê aí ferramentas para monitorar tempo de uso, contatos e conteúdos acessados. E isso foi só uma parte, tá? A lei tem vários outros pontos bem questionáveis. Mas é essa questão da idade, a dificuldade para acessar qualquer coisa que está deixando a galera irritada, né? Porque para site adulto até faz sentido, né? Agora, quando isso se aplica a praticamente tudo, a situação muda, né? Aqui no YouTube não é diferente, né? Para ter um canal agora, por exemplo, você precisa ter mais de 16 anos, senão só com autorização dos pais. E isso você estende para a maioria dos sites e aplicativos que você conhece. Mas o maior impacto, ao que tudo indica, é no universo dos games. A lei já começou a gerar efeitos imediatos. A Riot Games anunciou que contas de menores não poderão acessar certos jogos a partir desta quarta, pelo menos até se adequar às novas regras. E a gente está falando de empresa com títulos aí como Teamfight Tactics, não conheço, tá? Legends of Runeterra, também não conheço. E o próprio League of Legends, que esse eu conheço. Enfim, são jogos que, cara, pelo amor de Deus, precisa ser maior de 18 anos pra jogar um League of Legends, mano. É brincadeira, cara? Ou seja, né, você que é menor aí, talvez o seu LOLzinho pode ficar comprometido, tá? O Valorant ainda deve continuar disponível, mas só com autorização do responsável por e-mail. Só que não para por aí, tá? Até o aguardado GTA 6 está sendo impactado depois da entrada em vigor dessa nova lei, tá? É claro que maior de idade vai continuar tendo acesso, mas precisa passar então por essas verificações aí. Diante das exigências mais rígidas de verificação de idade, a Rockstar decidiu suspender as vendas diretas de jogos no país, o que, claro, afeta também aí o GTA, né, o que chega esse ano aí depois de tanta espera. Enfim, cara, pela Steam você vai continuar comprando, mas é bem possível que agora na hora de você for efetuar a compra, você tenha que fazer essa verificação de idade aí, né, um pouco mais complicada. As empresas estão com receio aí, porque na prática, com essa lei, né, ou até o que muitos já chamam de censura, né, se um menor conseguir acessar os seus jogos ou plataformas, a responsabilidade aí cai toda sobre elas. Como dá para ver, muita coisa vai ser afetada, mas e o principal, né, a proteção contra a sexualização de crianças? Isso vai ser resolvido? Parece que não, né? A verdade é que essa ECA digital foi empurrada goela abaixo, cheia de pontos que não fazem muito sentido, aproveitando aí um momento de comoção. E é claro, todo mundo quer proteger as crianças, mas de perigos reais, né? Não de jogos ou plataformas que por si só não representam risco nenhum. O deputado Kim Kataguiri trouxe aí alguns pontos importantes que vale a pena a gente refletir aqui, independente de você concordar ou não com seus posicionamentos. Ele foi um dos deputados que já no início, naquele calor do momento, na emoção, se posicionou contra essa lei, tá? Lembra da lei Felca, das alterações no ECA digital, que eu arletei, que tinham pesado a mão, que estavam colocando coisas que não tinham absolutamente nada a ver com sexualização de crianças, que era a intenção original do projeto, que estava afetando games que não tinham nada a ver com criança fazendo sexo, rebolando, nem sendo usada por influenciador? Um projeto que deveria tratar sobre proteção de crianças e adolescentes, mas que está regulamentando até loot box de videogame. O que é uma criança ou um adolescente que joga FIFA, que joga Overwatch, que joga Fortnite, que joga LoL, o que essa criança tem a ver com sexualização ou erotização de qualquer coisa? Agora as consequências estão aparecendo para a indústria de games. No fim, parece mais oportunismo aí, sem uma preocupação real em resolver o problema de verdade. Mas, na visão de muita gente, a ideia do governo com essa lei vai além de proteção, tá? Seria uma forma de censurar, ampliar o controle sobre as pessoas, influenciando narrativas, como a gente já conhece há anos, e reduzindo a liberdade aos poucos, ou seja, nessa lei vai muito além de proibir simples jogos. Eu acho que é importante a gente falar de jogos específicos, porque é isso que tá acordando a galera. É isso que tá falando, pô, vou ficar sem meu LoL, vou ficar sem GTA, e aí a galera tá ficando puta. Então, eu acho importante a galera se mexer, né? Só que, de novo, cara, o ponto não é só jogos, tá? Vale deixar claro aqui, não é só jogos a questão dessa lei aí da censura. A grande questão da Lei Felca é o que eu já havia comentado lá atrás, quando ele fez aquelas fotos com a Globo.
O que o governo pretende, através da influência do Felca, é manter o Felca amarradinho do lado deles, para que cada vez mais essa lei Felca tome proporções de controle sobre o povo. Fala, super. É aí que tá o ponto. É perda total de liberdade. Sobre o impacto das lives, não é acerca de videogame apenas. Eu já mando aqui outro pix. Videogame é o último dos casos, meu Deus do céu. Mas voltando pros gamers aqui, né? Muitos youtubers e streamers estão preocupados com essa nova lei, tá? Porque na prática, vídeos de criadores aí como Alan Zoca, BRKS Edu e outros já estão sendo derrubados aí por causa de denúncias, tá? E essa onda aí começou com um perfil lá no X chamado Biano, enfim, né, tá escrito aí na tela. Ele chegou a cobrar o Edu perguntando se ele não ia se posicionar contra a lei, né, já que seria diretamente afetado, principalmente pela série de jogos aí do Resident Evil, aí, que é claramente mais 18, né, como o conteúdo é voltado para adultos, o correto então seria sinalizar ali na plataforma que é um conteúdo mais 18. Só que é claro que ele não vai fazer isso, porque na prática, quando você sinaliza o seu vídeo que é para maior de 18 anos, você perde monetização, você perde alcance, você perde engajamento, perde dinheiro e então assim, cara, é falência, sabe? Só que até agora, né, ele não fez isso e enfim, eu acho que os youtubers não vão fazer isso, tá? Não vão fazer isso, não vão ficar classificando, tipo, série de jogos Resident Evil, por exemplo, ou outros jogos como mais 18 aqui no YouTube, né? Agora com a ECA, com essa nova lei, ECA digital aí, precisa então, precisariam de fato ser reajustados para mais 18, a não ser que role ali alguma coisa no Congresso e eles deem um passinho para trás, né? Enfim, como o Bianu ele não recebeu resposta, ainda acabou sendo bloqueado, o cara ficou pistola, começou a organizar uma onda de denúncias aí, e o que já estaria derrubando então diversos vídeos aí que seriam para maior de idade, né? E aí, alô, BRKS, você é a favor da lei ou trancar todos os vídeos da playlist? Porque a classificação indicativa do Resident Evil foi confirmada 18, né? E aí ele foi bloqueado pelo BRKS Edu, né? O BRKS Edu bloqueou o Biano aqui, né? E aí ele falou, essa foi a sua resposta? Então eu vou denunciar. E ele começou a denunciar e tá rolando uma denúncia em massa. Vale lembrar que tanto o Alan Zoca quanto o Edu já demonstraram apoio político antes aí, já demonstraram suas opiniões políticas, né? Por isso a galera tá pegando o pé deles, tá? O fato é que uma parte da galera mais alinhada à esquerda e acaba relativizando essa questão da censura e por isso muita gente acaba cobrando o posicionamento desses criadores. Eles podem até evitar se posicionar, tá? Mas cedo ou tarde eles vão sentir o impacto dessas regras. E como eu já disse, eu acho que além desses criadores, o importante seria o próprio Felca se posicionar aí contra essa lei, tá? Até porque a ideia do vídeo dele era proteger crianças ali de sexualização e tal, e não é isso que tá acontecendo, né? Então se ele não falar nada também, vai gerar aí mais questionamento. No fim das contas, cara, proteger as crianças é essencial, mas usar isso como justificativa para outros interesses e para censura, obviamente, é o que faz muita gente aí agora tá revoltada e criticando tudo isso, né? Mas comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa lei Felca. É top ou tá nada de novo, né? Nada de surpresa, porque a gente já imaginava que isso ia acontecer. Até o próximo vídeo. Tchau.